Muito bem, vamos começar nossa aula de hoje. Começamos hoje o capítulo 2 do Tânia e realmente é um capítulo que fala justamente da alma divina. Agora vamos pegar a essência da alma divina no capítulo 1, no final. Nós vimos na aula passada o que é a essência da alma animal, que era baseada na Klipá, que é a força da impureza, né? Portanto, a gente falou que todo o assunto da alma animal é encobrir Deus. A primeira função da alma animal é dar vida, nossa vida é a nossa alma animal. E a vida própria, a gente já vê como isso encobre Deus. Por quê? Porque quando você vive, normalmente um ser humano que vive, ele não sente dependência de Deus. Você não sente que você está dependendo de Deus. Essa é a vida normal de uma pessoa. E na realidade, todos nós dependemos, nós estamos constantemente dependendo de Deus. Se Deus parar de dar a existência, a gente deixa de existir. Ok? Então, a vida, você já vê que da alma animal é algo que encobre Hashem. Muito bem. Agora, e a gente viu as quatro características, quatro elementos da alma animal, que todos eles têm a ver com a Klipá, todos eles têm a ver com essa impureza que encobre Hashem, né? Que são os quatro elementos: fogo, terra, água e ar, né? Que o fogo tem a ver com a raiva e com orgulho, né? Que coloca a pessoa em cima, como que ela é maior que os outros. Isso encobre Deus com certeza, porque se você olha a Deus, se você sabe que Deus é tudo, então você não vai se sentir acima de ninguém, ok? Depois a água, que representa os prazeres, que a pessoa quer todos os prazeres para si. Depois o ar, que representa a zombaria, a frivolidade, essa característica da pessoa se apegar a coisas que não têm valor nenhum, né? É também uma das naturezas que a gente tem. E finalmente a terra, que representa algo pesado, que é tristeza, melancolia, depressão, preguiça, né? Que a pessoa fica pesada, é igual à terra. Então tudo isso são partes da alma animal, elementos dela, né? E que elas todas, se você percebe, todas essas características da alma animal representam essa Klipá, essa impureza que encobre Hashem, né? Se você vai ver. Ok, agora a gente vai falar, temos que conhecer agora a alma divina, porque para a gente entender como funciona um justo, um mediano, um perverso, etc., temos que conhecer como é exatamente cada uma das almas, né? E é isso que até o capítulo 9 a gente vai estar falando das almas, das suas forças, da essência da alma. Agora nós falamos da essência da alma animal na aula passada, vamos falar hoje da essência da alma divina. Depois vamos começar a falar das forças da alma divina, que já não é mais a essência mais profunda, mas é outro nível da alma divina. E depois do vestimentas da alma divina. Depois vamos começar a falar da alma animal, tá? Até o capítulo 8. Depois, capítulo 9, já vamos começar a explicar como é a luta, vamos dizer assim, entre a alma animal e a alma divina. Como sabemos já como cada uma é, a nossa essência, as suas forças, etc. Aí a gente vai começar a entender como é a batalha constante que há entre essas duas almas dentro de nós. E assim por diante, os capítulos do Tânia vão indo. Mas vamos lá no capítulo 2, nós estamos falando a segunda alma em Israel, é chamada a alma divina. O que é ela? Fala para nós, o Tânia. É uma parte divina, mimal, de cima, mamash. Mamash significa literalmente. Essa frase, uma parte divina, lá de cima, isso consta no Iov, um dos livros da Torá, certo? Mas lá consta, é uma parte, lá consta a frase que é uma parte divina lá de cima. Ok? A pessoa que lê isso, vamos dizer no Iov, que está escrito, ele poderia pensar que isso está falando de alguma analogia, algum exemplo, não é literal. Você falar que é um pedaço de Deus,
lá de cima, isso deve ser alguma forma de explicar ou de entender alguma coisa. Vem o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o autor do Tanya, e fala mamash. Ele acrescenta a palavra mamash, significa literalmente. Ou seja, sabe o que é a alma divina? É um pedaço de Deus mesmo. Deus lá de cima mesmo. Aí se pergunta, peraí, como é possível Deus ter um pedaço? O que quer dizer um pedaço? Helek em hebraico é um pedaço. Como assim? Então, vamos pensar assim, se fulano tem um pedaço, ciclano tem outro, então você tem todas as pessoas carregam uma parte de Deus, então Deus está faltando uma parte nele, que ele colocou uma parte dele em cada um. Não é assim. O que é uma parte de Deus? Como assim? Deus se divide por acaso? Deus é infinito, Deus é... Então se explica assim, é como se você, por exemplo, pega uma maçã, você corta um pedaço dela, esse pedaço pequeno que você cortou, ele continua tendo todas as características da maçã, é igual à maçã, só que ele está num aspecto pequeno, mas ele tem tudo lá. Então esse é o ponto. Na verdade, o que quer dizer uma parte de Deus? Não é que Deus se divide, é como uma vela que você pega, a chama dela, você pode, com uma vela você pode acender 1 milhão de velas, e não vai faltar nada, certo? O ponto é que cada um contém a mesma característica divina que tem em Deus. Assim como você pega um pedaço dessa fruta e ela tem todas as características da fruta própria, não é que ela muda. Então assim também, dentro de cada um de nós, tem realmente a própria essência de Hashem. Isso é algo muito forte, tá? Mas é um fato. Agora, na linguagem da Hassidut, se fala assim, na verdade, todas as criaturas, Deus criou e cria todas as criaturas, tá? Mas existe uma diferença entre toda a criação e a alma. Está escrito assim, o quinto Rebbe explica assim, que em relação à alma divina, Deus se tornou uma alma. Deus se tornou uma criação. Normalmente a criação de todas as coisas, como funciona? É sabido aquele termo em latim, ex nihilo. Alguém sabe latim aqui? Eu sei, mas nunca ouvi essa palavra. Ex nihilo significa algo do nada. Ok? Quer dizer que a criação significa que não havia nada. Na essência, não há nada. E Deus faz aquilo se transformar em algo. Deus fez, vamos dizer, a matéria. E agora a matéria, ela está existindo. Ok? Quer dizer, do nada material, né? Não havia nada físico. Deus fez aquilo uma matéria. Tá certo? Isso é a criação normal. Então, na essência, o que aquilo é? Nada. Porque se Deus parar de dar existência àquela matéria, aquilo é nada. Quer dizer, em si, por si só, aquilo não representa nada, não é nada. Se não fosse a energia divina que faz aquilo existir, aquilo não existiria. Quer dizer, por si só, muitas vezes a gente olha para o mundo, parece nos nossos olhos que o mundo é uma existência forte, existente, que existe. Na verdade, nada disso é uma existência real, verdadeira, vamos dizer assim, que existe por si só. Na verdade, tudo isso só existe porque existe uma energia divina, uma atuação divina que faz aquilo existir. Ou seja, na essência, aquilo não existe de verdade, é só a energia divina que faz aquilo existir. Já a alma é diferente. A alma, está escrito, Deus se tornou uma criatura, quer dizer, Deus pegou ele mesmo, já que ele tem a força do infinito, Deus pode tudo. A gente comentou até outro dia que no Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado do templo, a gente estava falando, né? Kodesh HaKodashim, lá acontecia uma coisa muito estranha, vamos dizer assim. Tinha a Arca Sagrada, e a Arca Sagrada tinha uma medida, 1,5 por 2,5 por 2, não lembro. Tinha uma medida descrita na Torá,
quanto é o tamanho dessa arca, desse armário, vamos dizer, onde colocava a Torá e tudo. Agora, quando você colocava essa arca dentro desse local, desse recinto, o recinto mais sagrado do mundo, né, que é chamado Kodesh HaKodashim, de repente, vamos dizer assim, é como que você tem aqui, esse seria o recinto sagrado, essa é a arca, né? A arca está aqui. Tem uma medida, tudo. Agora, era quadrado, aqui não é bem um quadrado, mas tudo bem. O Kodesh HaKodashim representa 10 cúbitos por 10 cúbitos. Se você mede de parede a parede, 10 cúbitos, que é 5 metros. Mais ou menos 5 metros. De parede a parede direto, 10 cúbitos. O interessante é que se você media dessa parede até a arca, dava 5. E pula a arca, pega essa extremidade da arca e até a outra parede, dá mais 5. Como pode ser isso? Aqui também. Você mede até aqui, daqui até aqui, até o começo da arca, 5. Pula a arca, mede daqui até o fim, 5. Quer dizer, a arca ela tem uma medida, mas não ocupa espaço. Quer dizer, algo impossível, né? Quer dizer, existe. Isso é o poder da essência de Hashem. A essência de Deus, ela carrega o contrário. Ela pode coexistir duas coisas totalmente contrárias. Lá se encontra a essência de Hashem, por isso que lá acontecia isso. Então Deus, ele pode tudo, ele pode se transformar numa criatura, já que ele tem o poder total de tudo, ele pode se transformar numa criatura. Isso que ele fez, que isso é a alma nossa. Ele se transformou em algo que está dentro de um corpo limitado, um corpo físico, e essa é a alma, tá certo? Mas se você vai ver o que na essência é a alma, é Deus. Não é como as coisas do mundo. As coisas do mundo, o que é? É nada, porque não existiria, a não ser que Deus dá vida. Senão Deus não dá vida, acabou, não existe. A alma é algo real, é algo que sempre existiu, que é Deus. Só que agora ele está num aspecto de criatura. Antes ele estava como Deus infinito, agora ele está como criatura, porque Deus tudo pode. Só que se você vai ver a essência da alma, o que ela é? Deus, sempre existiu. Se você vai ver a essência do mundo, são criações que não existiam antes. Deus que fez essas coisas existir. Ou seja, essas coisas em si não são nada, né? Deus que faz aquilo existir. Já a alma não. Está vendo a diferença entre a alma e o mundo? Então essa é a alma que a gente está falando, a alma divina. Por isso que se fala, a gente divide o mundo em 4 níveis, em geral. O ser inanimado, o vegetal, o animal e o ser falante. Você não coloca um quinto ser que é a alma divina, né? Podia colocar um quinto, a alma divina, um judeu, sei lá. Não. Por quê? Porque todos esses 4 níveis são níveis que têm a ver com o mundo. A alma divina não tem a ver com o mundo, é algo diferente. É outra coisa, porque é o próprio Deus. Ela, na essência, é o próprio Deus, ou seja, ela sempre existiu. Já o mundo, não, o mundo já é outra. O mundo representa outra coisa, que é algo que, na essência, não existe, não tem nada. De si próprio não tem nada. Por isso que não é um quinto nível, a alma divina. Só, né? Muito bem. E daqui que é proveniente a fé no judaísmo, no judeu, a fé. Que a gente sabe, isso é como um postulado, um fato. Cada Yehudi, ele tem fé em Deus. Deveria. Seja quem for, tem. O ponto é que... Sim, é isso. O ponto é que pode ser que não se revela. Mas não pode falar 100%. Não. Isso é um fato. Todos têm. Pode ser que não está revelado. Isso que você falou está certo. Não. Pode ser que não está revelado, então você não vê. Mas que tem. Não, ele tem, mas às vezes não aceita. Sim, e fica. Sim. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Mas na verdade, quer dizer, na realidade todos têm. Mas o ponto é que talvez não está revelado. E que quer dizer isso? Pode ser que o cara não sabe nada de judaísmo, nunca seguiu nada, nunca se identificou com isso, mas ele tem lá dentro
algo muito forte. Conta-se de um cara que desde criança ele nasceu numa casa judaica, observante, tradicional, tudo, mas logo de criança ele começou a se afastar pelas amizades que ele fez com não-judeus. Ele começou a ficar entre não-judeus e chegou um dado momento, ele fugiu de casa, não queria saber dos pais, nem do judaísmo, nada, até que ele se juntou com a turma lá de não-judeus e começou a tirar todos os traços de judaísmo que ele tinha, que para nem falar, tzitzit, comida, não tinha mais nada, Shabbat. Ele se transformou num, vamos dizer, igual qualquer outra pessoa não judia, igual, né? E não só isso, ele muitas vezes ele tinha até ele até ia contra a comunidade judaica. Quer dizer, um cara. Mas o que acontece? Uma vez eles queriam, lá esse grupo de pessoas, eles queriam acusar falsamente uma comunidade judaica, né? E para ir atacar eles e perseguir esses judeus, mas algo que nunca aconteceu, que não é real. Eles queriam fazer isso, o grupo lá de pessoas. E de repente, esse cara era um dos líderes, né? Ele falou, não, mas... Ele falou para os outros, mas isso não é correto. Você está acusando algo que não existe. É uma acusação totalmente falsa, não é? E aí ele falou, não, mas tudo bem, eles são judeus, deixa. Daí, de repente, não sei o que aconteceu. O cara falou, não, de jeito nenhum. Ele usou toda a influência dele para impedir que aquilo acontecesse. Ele colocou em jogo todo o status que ele alcançou durante a vida dele inteira para chegar no nível que ele estava, para defender uma comunidade judaica. O que aconteceu? O cara era um cara totalmente afastado, não tinha nada de judaísmo, não tinha nada a ver, né? Mas o que acontece? De repente, alguma coisa lá dentro se despertou. Então, isso que eu estou falando, todos têm. Um dia ou outro pode ser que vai se despertar, mas ainda nem todos está revelado. Certo? Então, ele realmente, ele entregou tudo que ele tinha, todo o prestígio dele para salvar a comunidade, e podia ser que ele ia perder e ele ia ser excomungado lá da turma. Mas ele não se preocupou. Então, isso é um exemplo que em qualquer isso existe. Mas, talvez não está revelado. Também importa muito a interpretação, né? Sim, sim. Esse pessoal que dá simples, isso aqui, não interpreta desse jeito também. Não, na verdade, a Torá é única. É única, mas existe. As pessoas podem diferentes. Explicar de maneiras diferentes. Exatamente. Mas o que é a Torá é divina. E o que é a Torá é a Torá. Então, você vê as mulheres usando talit, usando isso. É uma distorção total de tudo isso daqui, porque... Não, mas não é uma realidade. Sei que elas estão se conduzindo assim, mas o fato é um fato, que cada um tem essa chama, e qualquer momento isso pode vir à tona. Mas tem muita gente que... Então, na verdade, muitas pessoas pensam assim... Dentro dele tem uma revolta. Eu conheço pessoas assim que antes eram assim, mas se acontece alguma coisa muito ruim na vida, infelizmente essa coisa fez para a pessoa se afastar no lugar de cada vez mais se aproximar. Existem momentos. Cada um tem seus momentos. Então, a ponto aqui, para não se afastar muito do tema, é assim, muitas pessoas pensam que eu uso a fé quando a minha capacidade intelectual não alcança mais, não consigo, porque o ser humano tem uma limitação, cada um é limitado. Então, quando minha capacidade intelectual não vai mais conseguir alcançar ou chegar a entender mais o que dá para entender, então aí eu me apoio na fé. Aí entra a fé. Muitas pessoas pensam assim. Só que, na verdade, não é correto isso. Por quê? Porque o intelecto é algo superficial. O intelecto é algo que, por exemplo, você nasceu, tá? O seu intelecto nem estava revelado em você naquela hora.
Tá? E você vai crescendo. Então, o que você vai adquirindo através do seu intelecto, o conhecimento que você vai estudando, isso é algo agregado à sua pessoa. Ou seja, você já tem o intelecto vai agregando informações, né, de fora para dentro de você. Ou seja, o intelecto tem a ver com algo superficial, que ele pega coisas que não faziam parte da sua realidade e de repente você começou a se esforçar para entender coisas e aí começou a adentrar informações novas que você não tinha antes. Isso tem a ver, isso é o intelecto. Quer dizer, o intelecto é algo superficial. Quando a gente fala de fé, é algo que vem de dentro, não que vem de fora. Tem coisa que vem de fora e você vai agregando. Quando você fala fé, é algo que vem de dentro para fora. Quer dizer, por isso você fala que com o intelecto você não vai alcançar Deus. Porque Deus é infinito. Seu intelecto é limitado. É razão. E é limitado. Então eu posso entender um pouco de Deus, mas Deus é muito mais do que isso. Agora a fé, ela é proveniente de uma essência que você tem dentro de você, que é o próprio Deus. Isso é infinito. Isso que você tem dentro de você, como a gente falou antes, é uma parte de Hashem mesmo. Infinito. Tá certo? Então isso é infinito. Através da fé você consegue chegar a Deus, porque Deus é infinito. Através do intelecto você não chega em Deus. Você chega a um pouco do que você consegue entender. Mas Deus é muito mais do que você consegue entender. Hashem é muito mais do que isso. Então você não pode dizer que você captou Deus, porque Deus é muito mais. Agora, quando você fala fé, você chega realmente em Deus. É algo que está dentro de você. E como a gente falou, pode se revelar a qualquer momento, e cada um de nós tem isso. Mas pode se revelar em algum momento, e quando isso se revela, acabou. Eu não preciso mais entender. Se alguém vem para mim e fala, olha, eu quero te provar que você está vivo. Você está louco? Eu estou vivo. Você vai me provar que isso, que eu estou andando, que isso, que eu estou respirando? Eu preciso de prova para isso. Eu estou vivo. Tá certo ou não? Só se o cara tiver um problema psicológico, talvez ele quer, sei lá, ele acha que ele não está vivo, eu não sei, mas isso aí ele precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, sei lá, talvez. Né? Mas normalmente a pessoa sabe que ela está viva. Isso é algo, né? Então vem alguém e fala, não, eu vou te provar que você está vivo. É a mesma coisa que alguém vier para você e falar, eu vou provar Deus para você. Quando essa fé está revelada, você fala, o que você está falando? Provar Deus? Sou eu, é o mesmo paralelo, tá certo? Por quê? Porque Deus é parte de você. Isso é a fé inabalável que existe dentro de cada Yehudi sobre Deus. Então, quando isso se revela, você não precisa de explicação nenhuma. É um fato, você sente Deus. Ele é você, faz parte de você. Não precisa explicar. Isso não exige explicação. Explicação é uma coisa superficial. Só que assim, eu penso que a minha fé foi se revelar depois que eu comecei a estudar a Torá. Sim. Então eu penso que muita gente que não tem a chance de se aproximar de alguma pessoa que passa sobre a fé, sobre as explicações, aí fica mais difícil você sabe que existe, lógico, todo mundo imagina que essa fé existe, mas ela está sendo estimulada de pessoas que você se aproxima para passar as coisas da Torá, e só através disso você pode entender cada vez melhor. Então, assim, a pessoa sabe que existe, tá? Existe. Sim. Esse é o ponto. Sim, mas acontece entre existir e se revelar. É exatamente um grande... Uma das formas é o estudo, como você falou. Então, quando a pessoa vai estudando a Hassidut, tudo isso é um meio, é uma forma de revelar a fé. O meu se revelou só depois que eu comecei a estudar. Muito bom, muito bom. Agora, um ponto aqui, que o Tânia chama essa alma divina de segunda. A segunda alma, assim começa o capítulo dizendo, a segunda alma é a alma divina. Espera aí. A gente sabe que na Torá tudo é exato e preciso. Por que a alma divina, a gente vê que a alma divina é uma parte de Deus, é infinito, está acima do mundo. O mundo, a criação do mundo, na essência é nada. Enquanto que a alma é Deus, a essência dela é Deus.
né? Então a gente está vendo que é incomparável a alma de qualquer outra coisa, porque é uma parte, afinal, é uma parte de Deus. Então, peraí, por que ela é chamada a segunda alma? Sabe, porque aqui, uma das explicações é o seguinte, que a cronologia, vamos dizer, que a primeira alma que se revela na pessoa é a alma animal. Desde que o nenê recém-nascido nasce, a alma animal dele está em evidência, porque é o instinto de sobrevivência, ele chora para comer, né? E assim o que está revelado nele de maneira muito forte é a alma animal. Instintos. É instinto, é a alma animal, exatamente. Agora, a alma divina não está ainda revelado nele. Se diz que quando é dado o nome, começa a alma divina a entrar, o nome judaico, numa menina, na Torá é dado, num menino, quando faz o bris, a circuncisão, é dado o nome, aí começa a entrar a alma divina. Quer dizer, agora tem essa criança tem uma relação com Deus, alguma relação pequena, mas a alma divina vai entrando devagar. Ela termina de entrar, tudo que ela pode entrar, na maioridade, que é numa menina com 12 anos, num menino com 13 anos, bar mitzvah. Aí ela termina de entrar, enquanto que a alma animal já está na pessoa desde sempre, desde que você nasceu, na concepção até. Tá? Então, por isso, já que cronologicamente falando, a alma animal ela vem primeiro, ela se revela primeiro na pessoa, e a alma divina vai entrando pouco a pouco, ela termina de entrar no bar mitzvah ou no bat mitzvah, na maioridade. Então, por isso se chama a alma animal primeira e a alma divina segunda. Tá certo? Isso é uma explicação que tem. Mas a gente sabe assim que tudo na Torá, principalmente no Tânia, é perfeito e exato. Tudo tem o seu significado perfeito. Quando você fala que algo é primeiro e outro é segundo, quer dizer, isso com certeza tem uma conotação também real, verdadeira. É como você fala, por exemplo, carne de primeira, carne de segunda. O que quer dizer segunda? Segunda representa que é menos importante, é menos qualidade, vamos dizer assim. Tá certo? Então aqui também, se isso é trazido na Torá, e no Tânia principalmente, que a alma animal é a primeira e a alma divina é a segunda, então quer dizer que o significado que ela é segunda, ela é secundária em relação à alma animal. Aí a pergunta é como? Se a gente está vendo que a alma divina é o próprio Deus, a essência verdadeira, que tudo infinito, como você pode chamar ela de segunda? A alma divina é a vida. A vida é a alma animal. Mas não nasce junto as duas? Nasce junto, você falou bem. Nasce junto, mas a segunda se revela mais tarde. Isso, exatamente. Você vê que quando... Ela está desde a concepção. A alma divina, ela está. Mas a diferença das duas é que a alma animal já se expressa... Através do instinto, tudo já, desde que uma criança que você tira o brinquedinho dela, ela chora. É o instinto. O instinto está revelado nela. A alma divina não está ainda. Não está revelada, mas ela existe. Então, ela existe. Ela está dentro da criança, do corpo, mas ela ainda não entrou, vamos dizer, ela não se identificou com essa pessoa, com esse ser. Amadureceu. Na verdade, tem a ver. Que à medida que você vai adotando mais, vamos dizer, o lado espiritual na vida, então a alma divina começa a se apegar em você. Ela já estava desde o começo, mas ela começa a se juntar mais. Isso chega, o máximo que ela entra na maioridade, ela já entrou tudo. Aí ela já tem a ver com a realidade desse ser, vamos dizer assim. Tá? Mas qual a explicação que a alma divina é chamada segunda? Tá, então, o ponto é o seguinte, que na verdade, a alma divina, ela é perfeita, é uma parte de Deus. Ela não precisaria descer aqui no mundo. Sabe qual que é o único motivo que a alma divina vem ao mundo, desce aqui dentro de um corpo? Qual é o único motivo? É para corrigir e consertar a alma animal. Ou seja, o motivo do porquê a alma divina vem ao mundo, ela por si não precisa nada de conserto, ela já é uma parte de Deus, ela já é perfeita, não precisa mais nada. Mas por que ela vem no mundo? Por que ela desce e entra dentro de uma pessoa, de um ser humano?
para consertar a alma animal. Ou seja... Se não tivesse alma divina, seria um caos total. Sim. Exatamente. Mas aqui que é o ponto. A alma animal, ela está aqui para quê? Para ser consertada pela alma divina. Então, qual é o motivo da descida da alma divina ao mundo? Qual é o motivo da descida da alma divina ao mundo? A alma animal. Sim. A alma animal é o motivo do porquê a alma divina desceu. Então, nesse ponto, a alma animal é a primeira, porque ela é todo o objetivo, a finalidade. Mas as duas vivem sempre em conflito. Sim, mas esse é o desafio que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com que a alma... Quem é que vai colocar a ordem lá? Quem é que vai dirigir? Quem? Então, a alma divina, esse é o ideal, que a alma divina pegue a alma animal e domina, refina ela, deixa ela ficar mais espiritual. Mas você entendeu? Duas forças. Sim, são contrárias, são totalmente contrárias. Tá certo? Mas o motivo do porquê a alma divina veio ao mundo, qual que é? A alma animal. Se não fosse a alma animal, a alma divina não precisa descer no mundo. Ela pode ficar lá, ela já é perfeita, está nos mundos espirituais com Deus, acabou. Precisa descer no mundo? Qual é o motivo do que ela desce no mundo? É a alma animal. Então, aqui, você está vendo que a alma animal, ela é a finalidade. Por isso que ela é chamada primeira. E a alma divina, ela é como secundária, entre aspas, porque todo assunto dela é refinar a alma animal. Ela só desceu para refinar a alma animal. Ok? E às vezes eu não consigo. Depende de cada um. Isso é dado o livre-arbítrio para cada um. E cada um que quiser de verdade consegue. Aí que é o ponto. O Tânia dá para nós as ferramentas. Agora, se a gente vai usar e como, depende de cada um. Aí que está a dificuldade realmente. E se a pessoa tiver dificuldade? Todo mundo tem dificuldade. E aí? Mas a gente sabe que Deus não dá uma dificuldade que você não possa superar. O pessoal Com fala certeza isso, você pode. Na prática é diferente. Conseguiu um desconto. As aulas de Tânia. Se você vem na aula de Tânia, você vai ter um desconto, não vai precisar tanto. Assim. Para ver se consegue, pelo menos nessa balança, né? Isso com certeza. Ok, na verdade você está falando, então em outras palavras, você está falando que a alma divina é para algo, na verdade, falando um pouco mais profundo, a alma divina, quando ela vem ao mundo e ela trabalha com a alma animal, ela mostra como ela é infinita. Porque a alma divina, normalmente quando você fala a alma divina é uma parte de Deus, você entende na hora como algo infinito. Algo que não tem limite. Agora, algo que realmente tem um poder total é algo que não somente é infinito, mas que ele pode também ser finito. Quando é algo todo-poderoso, Deus, que se fala todo-poderoso, onde você vê que Deus é todo-poderoso, não quando ele é infinito, óbvio, Deus é infinito, mas quando Deus consegue ser finito, isso mostra como ele está desprovido de limitação. Ele não tem limitação nenhuma, ele pode até ser finito, tá certo? É como a mesma questão que a gente falou antes da arca sagrada. É como se você falar, pega o oceano inteiro e coloca esse oceano inteiro num copo de 200 ml. É possível? Todo o oceano, toda a água que tem, tudo aqui. Pode? Não dá. Não. O oceano, na sua totalidade, não dá. Então, Deus ficar com a sua essência num recinto de 10 por 10, imagina, o oceano é uma coisa limitada, por mais grande que ele é e tudo isso, ele é limitado. Então ele você não consegue colocar numa outra coisa muito mais limitada, que é um copo. Imagina agora Deus, que é infinito, colocar num recinto. Mas Deus pode, Deus tudo pode, Ele consegue. Aí você vê o poder infinito de Deus. Quando Ele se torna finito, essa é a maior prova do poder de Deus infinito. Ele pode tudo. Nada foge ao coisa. Ele pode até ser finito. Se limitar no recinto limitado físico. Isso é mais do que o exemplo que a gente falou do oceano. Tá certo? Então assim também é a alma. A alma, por que ela vem ao mundo? Porque quando ela vem ao mundo, ela mostra que ela pode também estar ligado, ela tem a força de estar ligado no mundo físico e lidar com a alma tão baixa que é a alma animal. Isso ela só revela aqui embaixo. Então todo o propósito é a alma divina. Quer dizer, óbvio que o principal é a alma divina, porque nela está todo o propósito, porque
quando ela vem aqui para refinar um animal, ela mostra como ela tem um poder que ela pode até descer tão baixo, mas de qualquer forma, reveladamente, de maneira externa, a gente vê que a finalidade da descida da alma divina é por causa da alma animal. Então, por isso se chama alma animal a primeira, alma divina a segunda. Bom, ok. Aí, continua o Tânia falando, provando que a alma, de fato, vem da essência de Deus. Ele fala como está escrito sobre o Adão. Adam é a primeira pessoa que foi criada por Deus. Está escrito, Vaipach be'apav nishmat chaim. E soprou de suas narinas uma alma viva. Assim está descrito que Deus, como ele fez o Adão, ele soprou de suas narinas uma alma viva. De onde vem a alma? Do sopro. Certo? Isso foi falado sobre o Adão, o primeiro homem. Mas isso cada um de nós também falamos. Quando a gente faz as rezas matutinas de manhã, uma delas é Elokai Neshama, você fala um trecho lá, e você diz, você fala para Deus, você soprou dentro de mim uma alma. Ou seja, esse sopro, que da onde vem a alma, o sopro divino, não foi só no Adão, o primeiro homem, isso se aplica a cada pessoa individual também. Tá. Qual é o assunto do sopro? É diferente da fala. Ambos usam o ar. Para você falar, você precisa usar o ar para poder se comunicar e falar. E quando você sopra, você também usa o ar. Mas qual a diferença? Que falar, você pode falar 2 dias sem parar e você não cansa. Soprar que né? Agora o sopro, se você sopra por mais do que 30 segundos, você não aguenta mais. Qual é o motivo? Porque o sopro, ele vem do âmago, lá do íntimo. Né? Então, quando você puxa lá de dentro, rápido, você está puxando das forças mais internas, então você se cansa. Para falar, o ar que você precisa é um ar superficial, não precisa. Então é interessante, eles veem que Deus criou o mundo como? Deus criou o mundo como? Com a fala. Deus fala e o mundo vai existindo. Mas a alma é diferente da criação. A alma vem do sopro. Apesar que Deus não tem analogias físicas, ou seja, Deus não tem sopro, não tem boca. Por que está falando sopro aqui? Na verdade, o ponto é mostrar da onde vem a alma. Assim como o sopro, é como um exemplo, assim como o sopro vem lá do íntimo, do âmago, que você se cansa rapidamente, a alma, sabe de onde ela vem? Do âmago de Hashem, do íntimo de Deus. Assim como o sopro numa pessoa vem do íntimo da pessoa. Ok? Isso que está escrito no Zohar, tá? Ou seja, que quando a pessoa ela sopra, ela pega das forças mais interiores, né? E esse é o motivo que ela se cansa. E assim também, fala o Tânia, agora é um exemplo um pouco mais abstrato. Aqui o sopro, você está falando de uma alma divina. Então, você usou um exemplo físico, o sopro você pode sentir no mundo físico, mas agora vamos falar um exemplo um pouco mais abstrato, porque estamos falando afinal de uma alma divina. Então ele fala que as almas vieram do pensamento de Deus. O que representa o pensamento? O pensamento, se você pensar bem, todas as forças da pessoa passam pelo pensamento. Por exemplo, eu estou agora, veio para mim uma vontade de fazer uma coisa. Então, essa vontade se expressa onde? No meu pensamento. Eu começo a pensar. Eu quero fazer aquilo. Então, eu começo a pensar. Depois, eu quero entender tal assunto. Eu vou usar agora a minha força intelectual, raciocínio. Como eu uso? Pensamento. Eu começo a pensar naquilo para entender. Tá certo? Agora veio um sentimento, que seja um sentimento de amor, seja um sentimento de raiva, o que for. Para onde vai logo que eu tenho esse sentimento? No pensamento. Você está vendo como o pensamento é uma força que está muito profunda, não é igual a fala é para fora. A fala é para o externo, para o outro te ouvir. O pensamento é para você, e não só que é para você. O pensamento é ligado com todas as forças mais internas, interiores da pessoa, que seja o prazer, a vontade, sabedoria, entendimento, emoções, amor, temor, dat,
Tudo isso está ligado com o pensamento. Pensamento. Passa pelo pensamento. É. Quer dizer que você vê que o pensamento é uma força muito profunda na pessoa, não como a fala, tá certo? Então agora você quer saber de onde vem a alma? Do pensamento de Deus. Exato. Antes a gente falou um exemplo mais físico, que é o sopro. Agora estamos falando de algo mais abstrato, é o pensamento. Tá certo? Pensamento, fala e ação. Está escrito que subiu no pensamento de Deus. Tem uma explicação de Hasidut que fala que na verdade existe alguns níveis no pensamento. Aqui estamos falando que a alma divina ela vem do nível mais elevado do pensamento. Mas tudo bem. Como está escrito, segue na linha de pensamento, na linha de raciocínio. Como está escrito, Beni Bechor Israel, meu filho, meu primogênito Israel. Ou seja, Israel é chamado de filho. Certo? Banim atem Lashem Elokechem, filhos vocês são de Deus. Qual é a ligação de um pai e um filho? A ligação de um pai e um filho é algo tão forte que não tem como separar. Marido e mulher, Chas de Shalom, é possível, podem se separar. Filho e pai, ou filho e mãe, quando fala pai, eu estou falando genérico, mãe também. Filho e mãe, ou filho e pai, não tem como separar, ele vai ser sempre o filho dele. Ele pode se rebelar, pode, sei lá, ir para onde ele quiser, se separar, mas ele continua sendo a característica dos pais. Ele não tem como tirar isso. Pai e filhos vão sempre ser, é inquebrantável, não tem como separar. Porque ele sempre vai ser filho deles, né? Então assim também, agora estamos falando a alma divina como o exemplo de filhos, quer dizer que é algo muito profundo. E tem um segundo ponto em relação a filhos, que se fala, tem um ditado que fala que é melhor a força do filho do que a força do próprio pai, né? Como assim? Muitas vezes acontece que você vê em relação a pais, vamos dizer, pai e mãe normais, em termos de intelecto, vamos dizer assim, e de repente nasce um filho prodígio, cara gênio. Olha, o pai e a mãe eram pessoas normais. Então como é possível? Como são esses dois, esse é o pai e essa mãe, que normal, eles têm uma capacidade intelectual normal, e de repente o filho, o cara é uma capacidade, é um gênio. Como pode ser? Lógico que ele pegou essa característica dos pais, só que ele pega de um nível tão profundo dos pais que nem nos pais isso se revelou, mas no filho é possível se revelar. Ou seja, isso é uma prova que o filho vem da essência dos pais, de algo, de uma força lá dentro que nem nos pais pode ser que se revelou. A mesma coisa pode ser quando pai e mães, Deus nos livre, são cegos, e de repente o filho nasce enxergando. Normal. Então pode ser porque ele pega, lógico que isso é uma característica profunda que tem nos pais, que nos pais não se revelou neles, mas isso mostra que o filho, ele pega, né, uma característica muito profunda dos pais. Ok? E é isso que está falando agora, quando compara Israel como filhos de Hashem, estamos falando da alma divina. Certo? Isso é uma prova que da onde vem a alma divina. Já falamos que é o sopro, que é o âmago. Falamos do pensamento, que é uma força mais abstrata, né? Que está ligado com todo o ser. Então, pensamento divino, daí veio a alma. Agora estamos mais ainda, é como um filho. De onde vem um filho? Da essência dos pais, que ele carrega. E aí ele dá o exemplo, assim como um filho ele vem do cérebro do pai. Lá começa tudo, na verdade. Sabe, na prática, que começa primeiro no cérebro, depois, através de um estímulo, passa pela coluna, e aí se transforma depois do sêmen, até que esse sêmen fecunda, etc. Então, onde começa tudo? No intelecto. Né? Aí começa. Então, assim como um filho, ele é proveniente do moach, do intelecto do pai, assim também, cada alma de Israel, ela da onde veio? Da sabedoria de Hashem. Ok? Da sabedoria de Deus. Do pensamento da sabedoria de Deus. E aqui ele fala... Mas o que acontece? Aqui ele fala que em Deus, agora é mais longe ainda o assunto.
Num ser humano, o filho vem da essência do pai, tá? Dos pais. Dos Ok? pais. Isso. Que começa no intelecto. Agora, em Deus é mais ainda, porque quando você fala intelecto divino, sabedoria divina, é diferente do que o intelecto humano. Código, isso baseado no Maimônides. Ele vai trazer o Maimônides. Que ele fala assim, existe 3 componentes quando você fala de um ser humano entender alguma coisa. Existe a pessoa, que entende. Existe a força intelectual da pessoa. E existe aquilo que você entende. São 3 componentes. Tem você, a força de entender e o que você entende. Certo? Em Deus, é tudo a mesma coisa. A sabedoria de Deus é o Deus. Assim fala Maimônides. E aquilo que ele entende é Deus também. Então, o terceiro ponto é muito fácil de entender, porque Deus é tudo. Não tem nada fora dele. Então, o que ele entende, óbvio que é ele. Tá? Mas aqui o que ele quer falar, mais ainda, que a sabedoria de Deus é o próprio Deus. Você pode chamar Deus de sabedoria, enquanto no ser humano não é assim. Nossa sabedoria é parte da nossa constituição, da nossa característica. É uma parte nossa, a sabedoria, mas não é tudo. Eu sou formado de sabedoria, sou formado de sentimentos. Se você pega todos esses fatores juntos, formam um eu. Em Deus não é assim. Deus, a unicidade de Deus se expressa em cada força dele. Se você pega só a sabedoria divina, lá tem tudo. Você pode chamar de Deus. Se pega o amor divino, a bondade divina, lá tem tudo, lá é Deus. Isso o Maimônides fala. Que Deus é tudo infinito. Quer dizer, a sabedoria de Deus não é só sabedoria, ela é entendimento, ela é sentimento, é amor e temor. Isso quer dizer que em Deus é infinito as coisas. É uma unidade simples, quer dizer, tudo está na mesma coisa. Tá certo? Assim é Deus. Então, se você fala que a alma vem da onde? Da sabedoria de Deus, está falando que vem do próprio Deus. Isso que ele quer chegar. Se a sabedoria de Deus é o próprio Deus, e a alma vem de lá, quer dizer que a sua alma vem da essência de Deus. Tá certo? Não é como no ser humano, que a sabedoria do homem não é você mesmo, é uma parte de você, mas não é todo o seu ser. Em Deus, a sabedoria de Deus é todo ele. Isso é uma coisa difícil de entender, mas assim é. Ok? Não é difícil, porque se uma coisa é divina e outra não é. Então você não pode de um lado fazer isso, mas por que o ser humano consegue entender isso 100%? Porque se você chama isso de sabedoria, você está dando uma definição. É uma definição, quer dizer, é uma coisa quer dizer, limitado. Mas ao mesmo tempo você está falando que essa coisa limitada é tudo. É todo o Deus. Então por que você chama isso com um nome? Você está chamando o nome, então já é isso que não dá para entender. Uma coisa separada de... é uma coisa limitada, mas ao mesmo tempo você está falando que essa coisa limitada é todo Deus. A sabedoria, então na verdade mas como entender isso tem que estudar. Tem que estudar. Tá bom. Vamos ver agora o resumo do que a gente estudou, tá certo? Eu queria que alguém, se possível, lesse, seria interessante. Quem quer ler? Você pode? Espera aí um minuto. Você está na... Está você aí? É que eu não consigo ver, vai lá. Tânia, capítulo 2, parte 1. A natureza da alma. Parte de Deus, literalmente. O capítulo começa definindo que todo judeu possui uma segunda alma. A característica principal dessa alma é ser um Eloká Mimalau, Mamash. Uma parte de Deus acima, literalmente. O termo literalmente, o autor enfatiza o Mamash, literalmente, para mostrar que isso não é apenas uma metáfora poética. Assim como um pedaço de uma maçã contém todas as propriedades da maçã, a alma contém as propriedades da divindade. Criado versus sendo. Enquanto no resto da criação Deus criou algo que parece separado dele, na alma
Deus se tornou o criado. Por fora parece ser um ser humano, por dentro sua essência é a própria divindade. O judeu fora da classificação do mundo. Tradicionalmente, o mundo é dividido em 4 níveis: inanimado, vegetal, animal e falante, humano. O texto explica que o judeu não é um 5º nível dentro dessa lista, mas algo totalmente diferente. O nível falante intelectual humano é compartilhado por todos, mas a alma divina é transcendente. A diferença entre um animal e um ser humano comum é uma diferença de nível. Um é mais alto que o outro. Já a diferença entre a alma divina e o resto da criação é a diferença entre criador e criatura, um abismo infinito. A fé inata e o despertar. O texto explica porque todo judeu tem uma fé intrínseca, mesmo que não tenha estudado ou não seja religioso. Autoconsciência. Você não precisa de provas lógicas para saber que você existe. Você simplesmente sente sua existência. Da mesma forma como a alma é parte de Deus, ela sente Deus de forma natural. Ocultamento. Às vezes, essa consciência está adormecida sob camadas de ego ou desejos materiais, as klipot. Mas em momentos de sacrifício ou grande verdade, essa essência desperta e o judeu se mostra pronto a dar a vida por sua fé. O exemplo é aquela história que a gente falou, do cara que de repente deu tudo para salvar uma comunidade judaica, sendo que ele não tinha nada a ver com o judaísmo. De repente aquilo se desperta, né? Você vai num lugar onde tem muitos judeus lá fora, você se sente bem, o judeu olha, povo escolhido, olha, é coisa diferenciada mesmo, a gente sente, que não é igual. Não. É. Segue. Por que a alma divina é chamada de segunda? Embora seja mais importante, ela é chamada de segunda por 2 motivos. Cronologia. No nascimento, o bebê é dominado pela alma vital animal, instinto de sobrevivência. A alma divina só entra plenamente aos 13 anos, bar mitzvah, quando o jovem ganha maturidade intelectual, da'at, para internalizar a espiritualidade. O objetivo da jornada. A alma divina desceu ao mundo com o propósito de refinar a primeira, a alma animal. Ela é o segundo elemento que chega para transformar o primeiro. As metáforas da criação: sopro, pensamento e filho. O texto usa 3 imagens poderosas para explicar a conexão da alma com Deus. O sopro, diferente da fala, que sai da boca de forma superficial, o sopro vem das entranhas, do fôlego mais íntimo. Deus criou o mundo com a fala, externa, mas a alma foi soprada de sua essência interna. O pensamento. O pensamento é algo privado, que o homem faz para si mesmo, enquanto a fala é para os outros. As almas subiram no pensamento de Deus, indicando que elas fazem parte da intimidade do Criador. O filho. A relação entre Deus e a alma é como a de um pai e filho. É um vínculo biológico espiritual inquebrável, diferente de um marido e mulher, que podem se separar. Um filho nunca deixa de ser filho de seu pai, não importa o que faça. A unidade de Deus e sua sabedoria. O texto conclui com um conceito filosófico profundo. Deus é um, com sua sabedoria. No ser humano, o eu, a minha inteligência e a coisa que eu aprendi são 3 coisas diferentes. Em Deus, Ele é ao mesmo tempo o conhecedor, o conhecimento e o objeto conhecido. Como a alma se origina da sabedoria divina, Chokhmah, ela está fundida na unidade absoluta de Deus. Embora nossa mente finita não consiga entender plenamente como o infinito se une a uma ideia, aceitamos isso como a raiz da nossa existência. Então, isso mais ou menos é um resumo do que a gente falou, que a gente explicou na aula inteira. Mas essa é a primeira parte do capítulo 2, que a gente está vendo a essência. Está vendo a essência da alma divina.
tá? Que ela é uma parte de Hashem, de lá vem a fé, que é acima da lógica, que é muito mais do que o intelecto. O intelecto é algo superficial, tudo que a gente explicou antes, tá certo? E é uma parte mesmo de Hashem, e aí a gente falou todos os níveis, sopro, pensamento, aí filho, mais ainda depois a sabedoria, de onde começa toda a sabedoria divina, assim como um filho, que vem da sabedoria do pai, da mãe, né, e de lá depois desenvolve, etc. Assim também a alma veio da sabedoria de Hashem, e que em Deus a sabedoria é o próprio Deus. Então, por todos os lados, você está vendo o que é a alma divina, é um pedaço de Hashem mesmo, é uma parte de Deus mesmo. Tá bom? Agora, na sequência, a gente vai explicar como é possível tantas diferenças entre as almas, se é todas originárias do mesmo ponto, né? Como a gente vê tantas diferenças entre as almas, etc. Próxima aula, se Deus quiser. Essa aula, capítulo 3, vamos dividir em 3 aulas. Essa é a primeira. Bezat Hashem, nas próximas 2 segundas, a gente vai fazer a segunda, a terceira. E, obviamente, esperamos todos vocês. E quem, Bezat Hashem, Mashiach já. Obrigada.